Gente, difícil mesmo de escapar. Pelo menos uma vez na vida, 3 em cada 4 mulheres sentirão uma coceira meio que desesperadora nas partes íntimas. Culpa do chamado fungo Candida albicans, popularmente conhecido como candidíase. O danado é, de longe, a principal causa de infecção vaginal. Essa que é a grande verdade. Em geral, ele é até inofensivo, até encontrar condições ótimas para se reproduzir. Ou seja, calor, resistência baixa e, claro, a má alimentação. E aí, vamos conversar sobre o assunto? Chegou a hora da nossa pausa do café. E quando o assunto é nutrição, a gente sempre chama ela que entende de tudo isso aqui, a nossa nutricionista, a doutora Alessandra Gama. Doutora Alessandra, é um prazer recebê-la. Bem-vinda sempre. Terça-feira é uma alegria te receber. Obrigada. Eu já vou te servir o nosso café coringa, porque eu sei que você trouxe aí várias informações. Por que é tão comum assim as mulheres? Eu fiquei 3 a cada 4 mulheres. Agora, eu acho que seria interessante a gente começar falando sobre a explicação, o que é de fato a candidíase. Certo. Tiago, na verdade, você falou assim, essa estatística, ela é verdadeira. 4 mulheres, 3 nela tem candidíase. Impressionante, né? A gente fala assim, mas isso aí é absurdo. Não. A gente tem que pensar o seguinte, Tiago, a candidíase, nós já temos essa candidíase. Ela é um fungozinho que é existente na pele, no trato intestinal, é normal, tá? O problema é a exacerbação dessa candidíase, né? Da cândida. Então, o que acontece? Quando você tem aí uma alimentação desregrada, tá? Até porque esse fungo, essa bactériazinha, ela se reproduz quando ela é bem alimentada. E normalmente de açúcares, ela adora açúcar. Então, a má alimentação realmente, assim, ela é a base, tá? Para a proliferação aí da cândida. Nós temos aí, inclusive, já os sintomas na tela, né? Para que a gente possa deixar claro, né? Isso mesmo. O que acontece, né? Os sintomas, você deixou bem claro, porque na verdade é a coceira, né? Que a gente chama o prurido, até certo um corrimento esbranquiçado, parece até um pouquinho com leite talhado, tá? Então, assim, as mulheres precisam começar a ficar observando o que está acontecendo, porque a gente precisa entender o cheiro, né? A consistência, até porque os fluidos são normais. Mas conhecer o corpo, exatamente, né? A gente precisa entender que tipo de fluido é esse, se é amarelado, se é esbranquiçado, né, o formato e o cheiro, inclusive. Então, a cândida, ela é comum. Por quê? Porque no dia a dia da gente, a gente se estressa e tudo acontece em nível intestinal, tá? A gente tem que entender o seguinte, tudo que a gente coloca para o nosso corpo vai ter um retorno. Pode ser um retorno bom ou um retorno ruim. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, essa relação ou correlação com o intestino. Acontece mesmo, né? Até porque, Tiago, a má alimentação, ela proporciona ao nosso organismo um problema sério. Baixa quantidade de nutrientes, onde vai demandar o quê? A nossa baixa da imunidade. E aí vão aparecendo, vão surgindo aí doenças no nosso organismo. Então, a cândida, ela está relacionada ali propriamente dentro do intestino. Quando a gente tem essa má alimentação, essa quantidade aí muito grande de açúcares, farinha branca, o açúcar propriamente dito, os doces, nessa alimentação baseada nesse açúcar, com certeza ela vai ter assim... Então são os alimentos que devem ser evitados, totalmente. A base de açúcar. Se você está em crise, esses alimentos podem ser evitados normalmente até por um equilíbrio natural na alimentação, tá? Mas se você está em crise, você precisa tirar esses alimentos. Os alimentos aí, mais doces gerais, as farinhas, os alimentos processados, principalmente. Como sempre, carne processada. Os mesmos alimentos de sempre, né? Você tem aí a gordura, alimento processado, as farinhas brancas, os açúcares. Aqueles alimentos que a gente sabe que é inflamatório, né? Porque ele vai aumentar aí o processo sempre inflamatório. Os mesmos vilões, né? Exatamente, né? Porque, na verdade, ele vai proporcionar aí nesse intestino aí que a gente chama uma disbiose, que é uma inflamação aí intestinal. Então, já que a gente já tem esse fungo, a gente já está com essa bactéria ali dentro, ela vai o quê? Ela vai ficar exacerbada. Então, isso aí vai ocorrer sim a proliferação aí. Evidentemente que a cura está também em nossa mesa, né? No próprio alimento. O que é que a gente pode consumir, ou que a mulher pode consumir para amenizar ou evitar esse tipo de situação?
Bom, a gente já viu aí o que a gente deve evitar, que são os alimentos aí ricos em açúcares, mas a gente também pode colocar aí a quantidade muito grande aí em alimentos vivos, alimentos verdes. Olha, tem muito verde, já sabe que tem uma quantidade muito grande aí de antioxidante, tá? Por quê? Porque isso aí vai evitar que a gente tenha aí aquela queda da imunidade, tá bom? Então, as frutas, os legumes, principalmente as frutas vermelhas, que estão aí uma quantidade maior de antioxidante, importantíssimo, tá? Tiago, quando a gente fala em antioxidante, a gente precisa evitar aí a formação de radicais livres. Então, assim, coloca na sua alimentação diária aí uma porção aí de frutas vermelhas. Quando a gente fala de frutas vermelhas, vai morango, vai o açaí, vai amora. A gente sabe acerola. Que acerola. Então, tá vermelhinho, tem uma corzinha, uma coloração mais forte, pode colocar que tem aí antioxidante. Da mesma forma, os verdes folhosos, mas aí vai entrar legumes como brócolis, importantíssimo. Tempero, gente. Alho. Alho é o... Alho é tudo, né? Alho é tudo, né? Pois é, antibacteriano, então pode colocar... É um antibiótico natural, né? Naturalíssimo, pode colocar aí, inclusive nos temperinhos, pode colocar salsa, o manjericão, um alecrim. Agora, a doutora Alessandra, existe algum alimento, por exemplo, que amenize para quem já está com a candidíase? Então, alguns médicos hoje já é uma indicação clínica nisso, o óleo de coco. Tá? O óleo de coco que tem uma... Olha só. O óleo de coco é perfeito. Espetacular, impressionante, exatamente, né? E existem vários estudos mostrando que ele ameniza, inclusive, os sintomas, o prurido, tá? Né? Que é o que mais incomoda as mulheres, inclusive com... fazendo gelinhos de óleo de coco, sim, tá? Então, assim, você pode colocar durante a noite, então vai dar uma aliviada, tá? Então, assim, também é antifúngico, tem bactericida. Então, o óleo de coco tem vários estudos mostrando que ele realmente alivia e melhora os sintomas, tá? Mas é importante lembrar o quê? Se apareceu alguma coisa, é porque alguma coisa está errada. Não é somente alimentação. A gente precisa investigar o que tem por trás, tem tá? que buscar um profissional, né? Exatamente. Até porque a gente usa, principalmente agora no verão, tá? O fungo gosta de quê? De um lugarzinho escuro, aquecidinho. Ele gosta desse espaço. Então, aí tem que olhar a calcinha que você veste, o tipo de calcinha, pode ser uma de algodão, é mais favorável, porque deixa... Não é recomendável ficar de biquíni por muito tempo. Biquíni, né? muito tempo, a roupa muito úmida. Então, a gente tem que evitar algumas coisas também, tá? Para evitar o aparecimento. Então, a alimentação é base, tá? A gente precisa realmente ter um olhar atento, tá? Cuidar desse intestino, colocar aí uma quantidade interessante de probióticos, tá? Para revigorar, para reflorestar, digamos assim, a nossa microbiota intestinal, porque a gente tem mais bactérias do que células no nosso corpo. Então, é importante a gente colocar uma quantidade boa de bactérias. Tá? Então, isso aí você precisa buscar a ajuda de um profissional. Sem dúvida alguma. Tá? Né? Para fazer isso é importantíssimo. Uma alimentação saudável, equilibrada e bons hábitos, né, Tiago? Né? E buscar... Incorporar isso no dia a dia, né, gente? É preciso incorporar isso. Exatamente. Muitas vezes nós somos consequências daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Sem dúvida. E a questão da imunidade também é importante que a gente busque o nosso equilíbrio espiritual, emocional, porque muitas vezes, quando acontece isso, você está num processo aí de estresse. O difícil é não ter estresse nos dias de hoje, né? Com tanta conta para pagar. Mas, enfim, isso é um assunto para uma próxima pausa. Vamos buscar um equilíbrio, né? Uma yoga, quem sabe, uma meditação. Virar monge. Eu digo lá em casa, eu vou virar monge, zen total, né? Mas cuidar do espírito também faz parte de todo o processo, Sem né? dúvida. Doutora Alessandra, quero lhe agradecer imensamente. Eu quero, inclusive, mandar um beijo carinhoso, né, para suas companheiras de trabalho. Por favor, HGE, né? As nossas copeiras que trabalham com a gente lá no HGE, um beijo, que fala assim, fala pro Papito mandar um beijo, a Maria Helena, não para pro Papito mandar um beijo. Então tá aqui na câmera aí, um beijo. Maria Helena, ó, pra você, meu coração é seu, viu? Não se preocupe não.